Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Horace McCoy, um escritor e roteirista dos Estados Unidos da América, nascido em 1897 e falecido em 1955, que ficou conhecido pelos seus romances no género noir. A obra que o imortalizou na literatura foi o romance Os Cavalos Também Se Abatem, que se tornou um best-seller após o êxito do filme com o mesmo nome. Horace Stanley McCoy nasceu em Pegram, Tennessee, a 14 de abril de 1897, numa família muito pobre. Aos 12 anos, começou a trabalhar como vendedor de jornais enquanto frequentava a escola em Nashville. Aos 16 anos, deixou definitivamente a escola e trabalhou em vários empregos. Foi sucessivamente mecânico, caixeiro viajante, percorrendo a Louisiana, o Mississippi, Geórgia, Arkansas, Tennessee e Texas, e motorista de táxi em New Orleans e Dallas. Em 1917, alistou-se no Corpo Aéreo dos Estados Unidos da América e tornou-se operador de bombardeiro na Primeira Guerra Mundial em França durante 18 meses. Participou em várias missões atrás das linhas inimigas como fotógrafo de reconhecimento aéreo. Numa dessas missões, conseguiu trazer de volta o seu bombardeiro, cujo piloto havia sido morto. Foi considerado um herói e condecorado com a Croix de Guerre pelo governo francês em agosto de 1918. Depois de desmobilizado, exerceu a profissão de repórter e redator desportivo de 1919 a 1930 no Dallas Journal, em Dallas, no Texas. Deslocava-se com frequência a Paris, onde conheceu Scott Fitzgerald e outros escritores expatriados. Influenciado por esses contactos, começou a escrever pequenas histórias que chamaram a atenção da crítica e do público, após tê-las publicado em várias revistas pulp mystery da época. Quase 20 histórias foram publicadas na famosa Black Mask Magazine, na época do editor Joseph T. Shaw. Como McCoy era um antigo aviador, 14 delas eram histórias cruas sobre Jerry Frost, um ranger texano voador, membro dos Hells Stepsons, que patrulhavam a fronteira. Foi o maior trabalho de McCoy para as revistas pulp. Sabe o que são revistas pulp? São revistas assim, impressas em papel barato, tipo papel de jornal, né? Era, enfim, para serem mais baratas e terem maior circulação. Apaixonado pelo teatro, McCoy ajudou a fundar o Teatro Experimental de Dallas, o Little Theatre, que ficou célebre localmente sob a direção de Oliver Hinsdale, onde foi ator e representou um papel de destaque na peça The Youngest, que significa o mais novo, de Philip Barry. A sua atuação foi suficientemente boa para ser escalado para fazer os protagonistas de Lilium, do húngaro Ferenc Molnár, em 1928, e They Knew What They Wanted. Eles sabiam o que queriam, de Sidney Howard, no ano de 1929. Uma coluna de 1928 do Morning News descreveu McCoy como uma espécie de enfant terrible do jornalismo e dos teatros amadores de Dallas. Entretanto, as relações de McCoy com o mundo das produções teatrais, apesar de não ter tido qualquer atrito com o Hinsdale, deterioraram-se, especialmente por causa da Grande Depressão, que retirou espectadores aos teatros e resolveu deixar Dallas. Deslocou-se para o oeste e percorreu a costa da Califórnia,
onde teve as mais variadas ocupações: a colher fruta e hortaliças, a lavar automóveis, como barman, como segurança de um chefe político, como boxer e como árbitro em concursos de dança. Em 1931, quando Oliver Hinsdale foi contratado como professor de representação na MGM, o McCoy seguiu para Hollywood com a ideia de se tornar ator de cinema. Fixou residência em Los Angeles e ali viveu e trabalhou até ao fim da vida. McCoy apareceu numa curta-metragem, The Hollywood Handicap, no ano de 1932, mas depois deixou a representação para passar a escrever argumentos e também livros. Ora, eu vou falar mais em pormenor dos livros do que dos argumentos, porque, enfim, é um género que se liga mais àquele tema que é o tema destes programas, não é? As obras de McCoy, no género noir, exploram temas como crime, corrupção e desespero. Os trabalhos que desempenhou quando chegou à Califórnia, nomeadamente o de segurança e o de árbitro em concursos de dança, inspiraram o seu primeiro romance. They Shoot Horses, Don't They? Que em português está traduzido com o título Os Cavalos Também Se Abatem, e que saiu em 1935. Trata-se da história de uma maratona de dança da era da Depressão, no início da década de 1930, onde se dança até cair e ganha o par que aguentar mais tempo. Eu andei a ler o livro esta semana e depois lá mais para a frente vou-vos falar mais em pormenor sobre ele. Este romance foi adaptado ao cinema para um filme com o mesmo título, dirigido por Sidney Pollack e protagonizado por Jane Fonda, no papel da Gloria Beatty, e o Michael Sarrazin, no papel do Robert Silverton. Foi indicado para 9 Oscars, mas depois só ganhou o Oscar de melhor ator secundário, que foi atribuído a Jig Young, no papel de Rocky. Eu depois vou falar destas personagens todas quando falar do livro. O romance seguinte, No Pockets in a Shroud, que em português está traduzido com o título O Pão da Mentira, e que é de 1937, apresentou um repórter heróico e incompreendido como protagonista. O Dolan é despedido e funda o seu próprio jornal, onde denuncia os escândalos locais. Mas ele está altamente endividado e também não é propriamente um santo. Como todos os romances de McCoy, este tem muito de autobiográfico e baseia-se na sua experiência de jornalista vítima da Grande Depressão e também no tempo em que ele foi ator de teatro. O terceiro romance, I Should Have Stayed Home, que em Portugal tem o título Eu Podia Ter Ficado em Casa, que é de 1938, aborda as experiências de um jovem ator solista que tenta encontrar trabalho na Hollywood dos anos 30. Mona e Ralph, 2 colegas de quarto, desempregados e desesperados por se tornarem estrelas, são apresentados à alta sociedade de Hollywood. Enquanto lutam contra a sua própria perda de princípios, são arrastados para o roubo, a prostituição e o suicídio. Claro que aqui a parte autobiográfica é a experiência do autor quando chegou a Hollywood e também queria ser ator. Em 1948, McCoy publicou o seu quarto romance, Kiss Tomorrow Goodbye, que em português tem o título Diz Adeus ao Dia de Amanhã. A história é narrada pelo protagonista amoral Ralph Cotter, um criminoso fugido da cadeia. É uma história onde se cruzam gangues e as próprias autoridades são corruptas
e lutam contra os criminosos, mas pelo domínio do mundo do crime. Também este romance foi adaptado ao cinema, num filme de Gordon Douglas, com o mesmo título, protagonizado por James Cagney e por Barbara Payton. A propósito, o McCoy era muito admirado em França. A sua influência sobre os cineastas franceses que adoram Pulp Fiction e filme noir pode ser vista, por exemplo, no filme Made in USA, do Jean-Luc Godard, em que uma personagem lê este romance, portanto, o Kiss Tomorrow Goodbye, na sua tradução francesa, que tem o título lá em francês, Adieu la vie, adieu l'amour. Mas continuando, o último romance de McCoy publicado em vida foi Scalpel, que em Portugal tem o título O Bisturi, e que saiu em 1952. Este é mais um drama noir, como todos os seus romances, onde se narra a história do coronel Tom Howan, que se distingue na Segunda Guerra Mundial como cirurgião. E, quando regressa à Pensilvânia, a filha do dono da mina onde a sua família trabalha há 4 gerações apaixona-se por ele. Mas Owen oscila entre a herdeira rica e bela e o amor de uma enfermeira jovem e dedicada. Monta a clínica lá na localidade, mas não se sente realizado, tem saudades do seu tempo de militar. E vai descobrir que ali, afinal, não há ninguém que seja boa pessoa, a começar por ele próprio. O McCoy deixou ainda um 6º romance incompleto, Corruption City, que se poderia traduzir em Portugal por Cidade da Corrupção, mas que acho que não está traduzido. Aliás, que é o único que não está traduzido em Portugal. Que foi depois completado por um ghostwriter e publicado postumamente no ano de 1959. O estilo literário do Horace McCoy é marcado pela narrativa direta e sem rodeios, que, como vimos, retrata de forma crua a realidade das personagens e as suas motivações. As suas histórias abordam temas controversos e provocadores, desafiando as convenções sociais da época. Na verdade, o McCoy não poupa nos seus romances o sonho americano, que empolga tantos americanos, assim como Hollywood, que é a grande fábrica de sonhos, criticando severamente a sociedade ligada a estes valores da sociedade americana. Passando agora aos roteiros cinematográficos. O McCoy escreveu cerca de 40 roteiros para vários estúdios, entre westerns, melodramas policiais e outros filmes. Trabalhou com diretores de cinema, como o Henry Hathaway, o Raoul Walsh e o Nicholas Ray. Entre os seus guiões salientam-se os dos filmes Persons in Hiding, que se podia traduzir por Perfume Delator, que julgo que é o título que tem no Brasil, de Louis King, e que foi rodado em 1939. Gentleman Jean, O Caminho da Glória, de Raoul Walsh, em 1942. Depois o The Fireball, A Bola de Fogo, que foi realizado por Tay Garnett, em 1950. The Turning Point, que está traduzido no Brasil por Tributo de Sangue, de William Dieterle, em 1952. E The Last Man, A Paixão de Bravo, de Nicholas Ray, que foi rodado em 1952. Portanto, eu disse estes títulos que vi, que foi como os filmes saíram no Brasil. Não sei que título tiveram em Portugal, se foram os mesmos, se foram outros, mas não consegui encontrar isso. Andei pelos sites de cinema e não consegui encontrar os títulos que tiveram em Portugal, nem sei se passaram em Portugal. Horace McCoy foi assistente de argumento, embora ele não conste nos créditos,
no famoso filme King Kong, de 1933, que foi dirigido pelo Marion C. Cooper e o Ernest B. Shostak. O filme Bad for Each Other, que significa mau um para o outro, e que é de 1953, pelo qual o McCoy recebeu créditos de co-argumentista juntamente com o Irving Wallace, foi baseado no seu romance, naquele No Bisturi. E este filme foi então dirigido pelo Irving Rapper e protagonizado por Charlton Heston, pela Lisbeth Scott e Diane Foster. O McCoy aparece na lista de autores da série televisiva Maverick, por ter criado o papel de Samantha Crawford, uma personagem que surge no episódio intitulado According to Oil, de acordo com Oil, e que foi interpretada pela Diane Brewster. Os protagonistas desta série são o James Garner, Jack Kelly, o Roger Moore e o Robert Colbert, nos papéis de Brett, Bart, Bo e Brent, que eram os Mavericks, que eram jogadores ambulantes de póquer que se passeiam pelos saloons e pelos barcos fluviais lá do Velho Oeste. O Horace McCoy foi casado com a Helen Vimont McCoy e com quem teve 2 filhos, o Horace e o Peter, e uma filha, a Amanda. O McCoy depois morreu em Beverly Hills, na Califórnia, de um ataque cardíaco no dia 16 de dezembro de 1955, com 58 anos. A sua morte passou completamente despercebida. Hoje, pelo contrário, o McCoy é reconhecido como um dos escritores fundamentais do romance policial norte-americana e da literatura dos perdedores, tanto os deserdados da fortuna, ao lado de nomes como o James McCain e o Dashiell Hammett, que aliás também estudaram na mesma escola onde ele estudou. A sua escrita direta, marcada por diálogos intensos e atmosferas sombrias, influenciou gerações de autores e cineastas interessados nas margens sombrias da sociedade urbana. O trabalho de Horace McCoy continua relevante pela crítica social aguda e pelo retrato da dureza da vida, salientando questões de moralidade, desesperança e sobrevivência em tempos difíceis de crise social e económica. Ora bem, conforme eu vos prometi, cá estou para falar do romance que andei a ler, que é a sua obra-prima. Portanto, pelo menos assim é considerada a sua obra mais importante, principalmente por causa do sucesso do filme baseado nele, né? Porque até aí, portanto, foi durante talvez uns 15 ou 20 anos praticamente esquecido. Mas depois reviveu por causa do filme. E que então é Os Cavalos Também Se Abatem. Os Cavalos Também Se Abatem, que foi publicado, portanto, como vimos, em 1935, é uma das obras mais poderosas, mais negras e mais devastadoras da literatura norte-americana. Situado no contexto da Grande Depressão, o livro oferece um retrato cru da vulnerabilidade humana, da luta pela sobrevivência e do vazio existencial de uma sociedade à deriva. A narrativa gira em torno do Robert Silverstein e da Gloria Beatty, 2 jovens desesperados que se inscrevem numa maratona de dança em Los Angeles, na esperança de ganhar um prémio monetário que poderia mudar as suas vidas, ou, pelo menos, despertar a atenção de qualquer personalidade do mundo do cinema que lhe desse uma chance de entrar nesse mundo de sonho. O concurso, porém, revela-se uma metáfora viva do desespero coletivo. Centenas de participantes, exaustos fisicamente
e destruídos psicologicamente, dançam até ao esgotamento total, sob o olhar impiedoso de um público ávido de entretenimento e completamente alheado do sofrimento daquelas pessoas. Isto para já não falar naqueles que criaram aquela maratona de dança, não é? E para tentar daí ganhar muito dinheiro à custa do sangue alheio. Entre os quais o Rocky, aquela personagem, não é? Cuja interpretação mereceu um Oscar, que era o que estava sempre ao microfone e galvanizava a Assembleia. O cenário opressivo e repetitivo da maratona transforma-se numa espécie de microcosmos infernal, onde as fronteiras entre espetáculo e sobrevivência se esbatem e os concorrentes são reduzidos à sua dimensão mais primária. McCoy constrói personagens de grande complexidade psicológica. A Gloria Beatty, em particular, destaca-se como um símbolo da mulher desesperada, farta da vida, mas incapaz de tirar a sua própria morte. O seu nihilismo profundo e o desencanto perante a vida tornam-na um retrato trágico da geração perdida daquela época, da depressão, que ficou na história dos Estados Unidos como uma das mais negras da sua história. O Robert Silverton, que era, portanto, o par da Glória, que tinham acabado de se conhecer, move-se entre a resignação e a tentativa de encontrar um sentido num mundo que insiste em negar-lhe qualquer esperança. Aqueles longos dias e noites vão construindo entre eles uma relação marcada por uma cumplicidade amarga, onde a empatia se mistura com o desencanto e onde são encaminhados inevitavelmente para a tragédia, que, aliás, é anunciada logo na primeira página do romance, quando o Robert está a ser julgado por ter assassinado a Glória. Mas que podia ele fazer perante o pedido irrecusável desta? Como já vimos, ela não tinha coragem para se suicidar e então conseguiu convencê-lo a matá-la com a sua própria pistola. Não é verdade que os cavalos também se abatem quando se tornam inúteis? Portanto, como podia ele, o Robert, negar à Glory um ato de misericórdia que, à face da justiça, era considerado um crime, que o condenou depois a ele? O estilo de McCoy é seco, direto, quase cortante, desprovido de floreios estilísticos. A narração vai intercalando passagens, portanto, da sentença, que depois lhe foi atribuída, provocando uma tensão constante e antecipando o desfecho trágico e inevitável. Tal estrutura narrativa imprime ao texto um ritmo implacável, um pulsar constante de angústia e de ansiedade. A prosa minimalista casa na perfeição com o ambiente sem esperança e com a degradação física e moral dos participantes na maratona. O autor utiliza diálogos incisivos e descrições sucintas para traduzir a exaustão e o desencanto, sem nunca, no entanto, recorrer ao melodrama. Entre os temas que atravessam o romance, destacam-se a alienação, a exploração do sofrimento para fins de espetáculo, o desespero social e a ausência de sentido existencial. Os cavalos também se abatem é, à sua maneira, uma reflexão sobre o preço da esperança numa sociedade indiferente ao sofrimento alheio e sobre o limite da resistência humana perante a adversidade. O título, só por si, é uma metáfora pungente. Tal como os cavalos exaustos são abatidos quando já não servem, também os humanos são descartados quando deixam de ser úteis.
ou simplesmente se tornam incapazes de entreter uma sociedade fria e desumanizada. O romance de McCoy foi adaptado ao cinema em 1969 pelo Sidney Pollack, com a Jane Fonda e o Michael Sarrazin, como eu já disse, nos principais papéis, consolidando o estatuto de obra de culto do livro, que estava injustamente esquecido há mais dezenas de anos. A crítica reconhece nesta obra uma das mais lúcidas e inquietantes denúncias dos mecanismos de desumanização da sociedade capitalista. Em suma, o Horace McCoy cria aqui, em Os Cavalos Também Se Abatem, um romance implacável e profundamente humano que permanece como testemunho pungente da condição humana em tempos de crise. Uma leitura obrigatória para quem procura compreender a fragilidade, a resistência e a inquietação que habita o ser humano em face do absurdo. E pronto, olhem, por aqui me fico. Hoje um bocadinho talvez mais curto, porque a vida do autor não tinha muito que contar e por isso despachei-me um bocadinho mais depressa. De qualquer maneira, ficaram a conhecer mais um grande autor da literatura mundial, o Horace McCoy, autor de romances noir, romances negros obscuros, também ligados ao policial, e também de cerca de 40 roteiros de filmes, muitos deles que se tornaram famosos. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana, porque os anos já são muitos, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!